Enquanto estou me preparando aqui, os irmãos podem abrir no livro de Salmos. Nós veremos hoje o Salmo 129. Meus queridos irmãos, gostaria de perguntar para você se a dor, ela faz parte da realidade humana. Sim? Sim. Então, é inevitável o sofrimento. Ele faz parte da vida. A questão é, então, como que nós lidamos com as dificuldades. Como que nós lidamos com as dores. Eu penso, talvez, naquelas dores que são leves, que são momentâneas. Talvez a gente muitas vezes até peca nessas dores. Mas eu quero pensar aqui também naquelas dores que são mais intensas. Aquelas dores que são mais permanentes, aquelas que já caminham conosco um tempo e você não tem muita perspectiva de mudança. Como que nós lidamos com as dores? O Salmo 129 é um salmo muito interessante. Nós estamos caminhando nos salmos de peregrinação, já indo para o final, e hoje estaria pregando aqui para nós o missionário Orley, né? E a gente ajustou um pouco a agenda. E aí, o que eu pregaria nesse domingo? Ou eu poderia ir para o Salmo 129, né? E aí, domingo que vem, a gente volta para o Salmo 127 depois, que já estava planejado o irmão Alain trazer a palavra. Ou eu pregaria uma outra mensagem, né? Até pensei, o irmão Luciano sugeriu de a gente pregar Ageu e fazer uma conexão com um salmo passado que a gente havia visto, e seria muito interessante. E aí Ageu já era um livro que eu gostaria de expor esse ano, e aí quando eu fui meditar ali em Ageu para ver se talvez a gente pregaria hoje, Ageu é um livro zipado. Ele só tem 2 capítulos, mas tem muita informação, né? Então eu achei melhor não percorrer Ageu rapidamente, para que no momento futuro a gente possa caminhar lá talvez com umas 4 mensagens no livro de Ageu, do que fazer um panorama muito rápido num livro tão rico. E aí eu fui para o Salmo 129. Quando eu abri no Salmo 129 e li ele, nós vamos ler agora, eu falei assim, o que há de talvez relevante nesse salmo? Nós cremos que toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. E ela é útil para nos ensinar, nos corrigir, nos instruir na justiça. Mas tem alguns textos que eles são mais difíceis, nós extrairmos lições e entendermos a aplicação para os nossos dias. E eu gostaria de ler o Salmo 129, eu quero que você acompanhe com isso em mente. O que esse salmo aqui vai me ensinar? Eu já fiz uma introdução aqui com relação às dores, então você já vai ler talvez esse salmo já com esse olhar. Mas mesmo assim, vamos olhar o Salmo 129, veja o que ele diz. Muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude, que Israel repita. Muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude, mas jamais conseguiram vencer-me. Passaram um arado em minhas costas e fizeram longos sulcos. O Senhor é justo. Ele libertou-me das algemas dos ímpios. Retrocedam envergonhados todos os que odeiam Sião. Sejam como o capim do terraço que seca antes de crescer, que não enche as mãos dos ceifeiros, nem os braços daquele que faz os fardos, e que ninguém que passa diga, seja sobre vocês a bênção do Senhor. Nós os abençoamos em nome do Senhor. E quando eu li esse salmo, foi uma grata surpresa depois ao começar a estudar e ver a relevância para os nossos dias, e olhando para Israel. O que nós vamos aprender nesse salmo aqui é que Deus não poupa seu povo de sofrimentos severos, mas como justo libertador, intervém em seu favor e recebe suas orações por justiça. É isso que esse salmo quer nos ensinar. E eu gostaria de orar e pedir para que Deus ministre ao nosso coração, como ministrou ao meu durante a semana ao estudar esse salmo, que ministre ao seu e que a gente possa sair daqui encorajados, adorando ao Deus vivo que reina, aquele que é juiz sobre todas as coisas e reina sobre tudo, e tem o controle da nossa vida, e tem o controle também, até mesmo, dos sofrimentos que a gente passa, por mais severos e longos que eles sejam. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer pela sua rica palavra. Obrigado porque toda ela é revelação do Senhor,
é a instrução do Senhor para nós. Nós podemos conhecer o Senhor, conhecer a sua vontade e podemos ser transformados. Então nós queremos pedir para que nessa noite o Senhor ministre a sua vontade aos nossos corações e que possamos sair daqui mais parecidos com Jesus, amando mais o Senhor, sendo mais semelhante a Ti, abandonando os nossos pecados, nos arrependendo dos nossos pecados. Então nós pedimos que o Teu Santo Espírito venha ministrar aos nossos corações, venha nos transformar e que nós possamos, ó Pai, não sermos apenas pessoas que contemplam, que olham, que vejam, que saibam, mas pessoas que de fato têm a informação correta, vivem de forma correta, que creem de forma correta e manifestam isso numa vida piedosa em adoração ao Senhor. Fale ao nosso coração nessa noite, é no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Leia junto comigo então o resumo aí do Salmo 129. Vamos lá? Deus não poupa seu povo de sofrimentos severos, mas como justo libertador, intervém em seu favor e recebe suas orações por justiça. Provavelmente esse salmo aqui ele foi escrito depois que os exilados voltaram para Judá. Eles estavam cercados por inimigos assim que chegaram em Jerusalém. Então, provavelmente foi esse contexto, esse momento histórico em que esse salmo foi escrito. E a primeira verdade que nós compreendemos aqui nesse salmo é que Deus não poupa o seu povo de passar por sofrimentos. Nós lemos aí do versículo 1, né, até o versículo 8, todo o salmo, mas do versículo 1 até o versículo 3, ele está falando aqui sobre sofrimento. E em primeiro lugar, ele fala que o sofrimento ele é antigo. Ele diz assim, ó, muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude, que Israel repita, muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude. O salmista aqui, ele está personificando a nação. Apesar dele estar falando a minha juventude, ele está olhando para a nação de Israel. E a nação de Israel, ela desde a sua formação, ela passou por sofrimento. Nós lembramos do Egito, lembramos das dificuldades que passaram, então um sofrimento que não é recente, um sofrimento que vem desde a formação do povo. Aqui também fala que esse sofrimento é repetido muitas vezes. Perceba aqui um padrão de abuso. Perceba aqui um padrão de injustiça. E quantas vezes nós passamos por isso também? Nós não sofremos uma vez só, talvez nas mãos de alguém. Sofremos mais de uma. Muitas vezes, um padrão repetido não foi um evento isolado. O sofrimento aconteceu algumas vezes. O sofrimento, ele é coletivo. Ele diz que Israel repita. Muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude. Desde o tempo que Israel foi escravizado no Egito, ele tem sofrido, até hoje, por potências hostis. Mas uma das coisas que mais surpreende nesse salmo aqui é que o sofrimento, ele é cruel. Olha o que diz no versículo 3. Passaram o arado em minhas costas e fizeram longos sulcos. Esse é um arado, essa imagem aqui é de um arado egípcio antigo. Né, arado, aquela ferramenta que você vai arar a terra, você vai preparar a terra. Então ali provavelmente feito de madeira ainda, mas alguns hoje, se você procura, você sabe disso, são ferros resistentes, pontiagudos, alguns, onde eles vão cravando a terra e vão abrindo um caminho na terra para receber a semente. E o salmista aqui está falando com relação à nação de Israel, que eles passaram um arado nas minhas costas, provocando assim longos sulcos. É interessante que em Miqueias, capítulo 3, versículo 12, você pode abrir lá em Miqueias, deixa o salmo aí marcado, o Salmo 129, Miqueias, capítulo 3, é uma citação lá no finalzinho do Antigo Testamento. Miqueias, capítulo 3, versículo 12, diz assim, por isso, por causa de vocês, Sião será arada como um campo, Jerusalém se tornará um monte de entulho e a colina do templo um matagal. Uma promessa que foi feita de juízo, né? Há muitos anos antes.
Através do profeta Miqueias, ele vira para os líderes da nação de Israel e fala: vocês não estão cumprindo o papel de vocês de cuidar do rebanho do Senhor, cuidar do povo de Deus, lutar contra a injustiça, vocês estão sendo coniventes com isso, vocês estão sendo corruptos, e por causa de vocês, líderes, Israel vai ser arada, destruição virá. No livro de Jeremias, essa profecia aqui de Miqueias, de juízo, não aconteceu naquele momento, porque os líderes se arrependeram. Depois, em Jeremias, capítulo 26, versículo 16 a 18, essa mesma ideia é apresentada, mostrando isso, que eles se arrependeram. Mas nós bem sabemos que futuramente essa profecia se cumpriu, porque o povo foi levado para a Babilônia. O arado passou nas costas, provocou profundos sulcos. O Salmo, então, está olhando para trás e está falando assim: as nossas costas foram lavradas. Uma metáfora para um tratamento severo. Isso descreve que as costas, como as costas estavam se parecendo, talvez depois de um processo de chicoteamento. Sofrimento severo, sofrimento cruel. O sofrimento não foi apenas antigo, repetido, coletivo, ele também foi um sofrimento cruel. Quantas vezes, num processo de ajudar pessoas, a gente ouve histórias e a gente se comove. Essa semana, vários momentos, eu tive que segurar as lágrimas ao ouvir relatos de sofrimento. E eu compartilhei com uma das pessoas, eu falei: deixa eu ler com vocês o Salmo 129, que nós veremos domingo. E aí depois, perguntando como é que as pessoas estavam, depois do aconselhamento, eles falaram: o arado está sendo passado nas nossas costas. E conforme nós veremos aqui no Salmo, fala: o Senhor é libertador, ele corta a corda, e falou: nós estamos clamando para que o Senhor venha cortar a corda desse sofrimento. Sofrimento cruel, doloroso, que deixa marcas profundas. Você está se identificando com a nação de Israel? Talvez você olhe para trás e fale assim: ainda carrego marcas. Sejam marcas emocionais, sejam marcas físicas, limitações. Mas olha que interessante, no versículo 2 diz: mas jamais conseguiram vencer-me. O sofrimento, ele é limitado. É muito interessante no livro de Apocalipse que fala: você vai sofrer durante 10 dias. Não são 9, não são 11, você vai sofrer durante 10 dias. O livro de Deuteronômio fala: lembra como o Senhor os conduziu no deserto durante 40 anos. Não foi 39, não foi 41, foram 40 anos, porque o sofrimento, ele é limitado. Mas quando nós estamos sofrendo, parece que o sofrimento não tem fim, não é verdade? Parece que nunca vai acabar. Mas o sofrimento é limitado. As nações não conseguiram vencer Israel, porque Deus é que escreve o final. É Deus que estabelece os limites, porque Ele é soberano. Não é o chicote das pessoas, não é o arado do sofrimento. É a soberania de Deus. Deus, em sua bondade, em sua sabedoria, em sua soberania, Ele toma conta da minha e da sua vida. E Ele toma esse limite desse sofrimento, é Ele quem estabelece. Os inimigos de Israel não tiveram sucesso em seus esforços para destruir Israel, mesmo debaixo de escravidão. A escravidão lá no Egito acabou com libertação. A instituição da Páscoa, onde nós celebramos a libertação dos nossos pecados também. O exílio na Babilônia se encerrou com restauração. E para nós, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque o sofrimento é limitado. Apesar da opressão, nós podemos estar certos de que nós não seremos derrotados. O imperador Nero, ao ver os crentes sofrerem nas arenas, soltando feras, devorando os cristãos, e os cristãos muitas vezes louvando a Deus, muitas vezes em oração, muitas vezes com semblante tranquilo, sendo dilacerados por feras, Nero vira e fala assim: esses crentes, eles sabem como morrer. Porque o crente, ele tem esperança. Ele sabe que o sofrimento não é o fim. Ele sabe que o máximo que o sofrimento pode nos fazer é levar para a morte. E a morte não é o fim.
porque nós estaremos com Cristo para sempre. Ou seja, se nós estamos em Cristo, nós não seremos derrotados, tragados, consumidos pelo sofrimento. Por quê? O Salmo fala isso. O Senhor intervém como justo libertador. Vamos ver juntos? O Senhor intervém como justo libertador. Nós vimos que o sofrimento, ele é antigo, nós vimos que o sofrimento é repetido, nós vimos que o sofrimento é coletivo, é cruel, mas é limitado também. E depois dessas informações, como é que começa o versículo 4 aí, irmãos? Como é que começa o versículo 4? O Senhor é justo. Irmãos, quando eu li a palavra do Senhor, essas palavras, o Senhor é justo. Logo após ele relatar o sofrimento, deu um nó na garganta. Porque o salmista está dizendo que o Senhor ele é justo e ele está querendo mostrar que o Senhor é justo tanto para punir como para libertar. Porque é essa frase que está fazendo a transição do que ele falou para o que ele vai falar. O Senhor é justo, então, para punir. Eles não culparam o Senhor. Eles não reclamaram dizendo, Deus, tudo eu, porque não vai nos outros um pouco, né? Eles não culparam o Senhor. Eles falaram o quê? O Senhor é justo. Você consegue olhar para o seu sofrimento, para a sua dificuldade, para os seus sulcos profundos na alma e dizer, o Senhor é justo? O Senhor não está sendo incoerente. Ele não está sendo injusto comigo. O Senhor, ele está sendo justo. Deus permite o sofrimento no seu povo, e às vezes um sofrimento cruel, como foi aqui, e guarda isso. Isso não anula a justiça de Deus. Isso não anula a bondade de Deus. Isso não anula a sabedoria de Deus. Isso não anula o amor de Deus. Nós costumamos, às vezes, levar a experiência da nossa vida, nós queremos, através das circunstâncias da nossa vida, fazer teologia. Se está tudo dando bem na minha vida, Deus é bom, soberano, santo, e se a minha vida está de mal a pior, Deus não sabe o que faz, Deus não é bondoso, Deus não é coerente, Deus é injusto, Ele esqueceu de mim, mas eu estou fazendo teologia com base naquilo que eu estou experimentando na vida, e isso é errado. Eu tenho que fazer teologia fruto dessa revelação que Deus nos deixou da sua palavra. E nós sabemos que o Senhor, ele é justo mesmo quando ele permite situações difíceis. Nós temos irmãos da nossa igreja que passam por situações difíceis e que nós olhamos e humanamente nós falamos assim, há solução humana? Talvez não há. Conversando com alguns conselheiros, explicando uma situação, um desses conselheiros menciona assim, Onéias, talvez Deus não quer mudar a situação da pessoa. E a gente fala assim, é verdade. O nosso papel, então, é de alguma forma tentar aliviar o sofrimento, tentar ajudar a pessoa a crer dessa forma, mas eu quero que você pense no seu sofrimento. Eu quero que você pense no seu sofrimento e que talvez esse Deus justo, no plano soberano dele, é assim, esse é o meu plano para você. E talvez esse sofrimento vai até mesmo te levar para a morte. Você consegue acreditar nisso? Consegue experimentar isso? Consegue louvar a Deus? Ou você quer exigir de Deus? E falar, Deus, muda e muda agora. Eu mencionei isso para os irmãos domingo passado, como esses salmos Deus tem ministrado ao meu coração. Pensando, porque a gente quer que tudo aconteça na nossa geração, né? Antigamente, a gente ouvia aquelas orações, aqueles testemunhos de transformação, né? Se você meio que nasceu na igreja, você passou muito por isso, e aí depois você vai crescendo, vai amadurecendo, vai compreendendo mais a palavra, aí você olha para trás e muitas vezes as pessoas diziam, foi um milagre o que aconteceu. Talvez foi um milagre mesmo, mas muitas vezes não foi um milagre. Porque aquilo que é explicado naturalmente não é sobrenatural. Os irmãos concordam comigo? Se existe uma explicação natural, nós não estamos dizendo que Deus não interveio nas leis naturais. Nós não estamos dizendo isso. Mas se existe uma explicação natural, logo não foi um milagre. Porque não foi sobrenatural.
E aí eu costumei olhava para trás e falava assim, nossa, quantos milagres aconteceu na minha vida? Não, talvez houve a intervenção de Deus, mas necessariamente não um milagre. Porque o milagre é extraordinário. O milagre é algo excepcional. O milagre não é ordinário. Mas eu, e talvez você, nós cremos, ou melhor, nós queremos o extraordinário. E que ele aconteça na nossa geração, na nossa vida. Ao invés de falar, Deus, talvez o seu plano é me levar para o exílio. Talvez o seu plano é que eu vou morrer enquanto a Babilônia está me levando para o exílio. Talvez o plano é que os meus filhos vão nascer no exílio. Talvez eles vão morrer no exílio. Talvez eu vou ficar vivo até o final dos 70 anos e eu vou voltar feliz para Sião, e quando eu estiver voltando para Sião, talvez eu vou morrer na viagem. Ou talvez eu vou voltar e vou encontrar os destroços aqui que os meus pais falaram, que os meus avós falaram do templo e da adoração aqui. Talvez não. Irmãos, nós não sabemos. E como é difícil para nós dizermos que o Senhor, Ele é justo, mesmo quando as coisas não acontecem do jeito que eu quero. Talvez essa é uma das maiores lições desse salmo aqui. Logo depois do versículo 3. Passaram um arado nas minhas costas. O Senhor é justo. Eu lembro uma vez, já compartilhei para os irmãos, de um amigo que tinha acabado de enterrar, de sepultar o seu filho. Na hora que nós estávamos saindo do cemitério, não havíamos passado pelo portão do cemitério. Ele vira para mim e fala, Onés, eu só posso dizer que Jesus é muito bom. Ele foi bom comigo quando eu entreguei minha vida a Ele. E hoje que eu estou enterrando o meu filho, eu posso dizer para você que Jesus, Ele é muito bom. Como nós precisamos dessa fé, não é verdade? Essa confiança, dizer que o Senhor é bom, dizer que o Senhor é justo, que Deus é soberano. Ele é justo então para punir, Ele é justo também para libertar. Olha o que diz o versículo 4. Ele libertou-me das algemas dos ímpios. Como é que está na sua versão aí? Fala para mim. Como é que está o finalzinho do versículo 4 aí? A metade do versículo 4. Nos livrou. Como é que está em... Cortou as cordas. Que mais? Tem mais alguma versão? A NVI traduz como nos libertou, libertou-me das algemas dos ímpios. Na outra versão diz, o Senhor cortou a corda. Olha que incrível, o arado está sendo passado nas costas, provocando feridas profundas, mas o Senhor vem e agora acabou, sofrimento é limitado, até aqui vai, aqui eu vou cortar as cordas. O Senhor é justo para libertar. Volta um pouquinho aí o Salmo 124, versículo 7. Como um pássaro escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. O Senhor é justo para libertar o seu povo. Queridos, o sofrimento não está no controle. Quem está no controle é o Senhor. Creia nisso. Experimente isso. Viva isso. Descanse nisso. Quem está no controle da nossa vida é o Senhor. Quando Deus age, aquilo que parecia inquebrável se rompe. A libertação não vem na força humana, não é no seu grito. Não é no seu grito. Não é na sua força. A libertação não vem da força humana, mas ela vem de um Deus soberano que tem um plano que é maravilhoso para as nossas vidas. Eu tenho falado para as crianças, principalmente para a Sarinha. Às vezes ela chora, está com um problema, ela chora. E ela não consegue pensar direito, raciocinar direito. E às vezes ela está chorando porque ela está errada. Ela está errada. E ela acha que pelo choro, eu acho pelo menos isso, né, que deve ser um pressuposto lá no coraçãozinho dela, que pelo choro ela vai comover.
E aí eu tenho falado para ela, filha, o choro não resolve o problema. E nessa situação aqui, o choro vai aumentar o seu problema. Então pare de chorar. Se você quer chorar, a gente pode providenciar isso. Você quer? Não. Então para. Vamos conversar. Eu lembro aqueles memes da internet, né, que as nossas mães, nenhuma mãe aqui fez isso, mas as mães da outra geração mandavam a gente parar de chorar nos batendo, lembra? Para de chorar, né? Então, você quer chorar? Tem um método para isso. Mas o chorar não vai resolver o problema. A libertação não vem no nosso choro, não vem no nosso grito, não vem nas nossas ameaças. Quantas vezes a gente altera a voz em casa, não é? A libertação, irmãos, não vem na nossa força, mas vem desse Deus soberano. O Senhor é justo para punir e para libertar. E aí o Salmo ele vai terminar agora do versículo 5 ao 7, meio estranho, muito estranho. Ele fala assim, ó, envergonhados, retrocedam envergonhados todos os que odeiam Sião. Sejam como o capim do terraço que seca antes de crescer, que não enche as mãos dos ceifeiros, nem os braços daquele que faz os fardos. E que ninguém que passa diga, seja sobre vocês a bênção do Senhor, nós os abençoamos em nome do Senhor. O que esses versículos estão querendo ensinar? Fale aí com a pessoa do lado aí. Conversa aí. O que esses versículos estão nos ensinando aqui no Salmo 129? Conversa aí com a pessoa do lado. Tente entender esses versículos aí. Por que eles estão aqui? O que o salmista está fazendo aqui dos versículos 5 até o versículo 8? O que o salmista está desejando aqui? Oi? O que ele está desejando? Que aqueles que estão trazendo o mal para eles venham a sofrer também, né? Sabe o motoqueiro que faz na janela do carro? E você tá andando, aí você pensa em, mas tomara que caia lá na frente. É algo parecido aqui que o salmista está fazendo, não é? Alguém que te fez o mal, aí depois está pedindo oração. Gente, vocês podem orar pelo meu filho que está internado? Parece que o salmista aqui, ele está desejando algumas coisas ruins. Gente, ó, vão passar o facão lá na empresa. Vocês podem orar para que eu não perca o emprego? Aí parece que dá aquela vontade de eu vou orar para que seja mandado embora. Não parece isso aqui que o salmista está fazendo? Irmãos, é isso que o salmista está fazendo. É exatamente isso. E aí a lição que a gente aprende aqui é que nós devemos fazer orações por justiça. Pode passar, Léo. Nós devemos fazer orações por justiça. Ele está falando, olha, que os inimigos retrocedam envergonhados, todos os que odeiam Sião. Esse salmo aqui, ele está amaldiçoando quem odeia Sião. O Salmo 128, ele está falando acerca da bênção através de Sião. Olha só o versículo 5 do Salmo 128. Que o Senhor o abençoe desde Sião, a capital celestial na terra, vamos dizer assim, né? A cidade que Deus escolheu para ser adorado. Então que a bênção proceda de Sião para o mundo. Agora no Salmo 129 fala, se você está odiando Sião, se você está odiando o plano de Deus, o povo de Deus, que você seja envergonhado. Esse aqui, nesse bloco, né, dos salmos de peregrinação, ele está falando das pessoas que estavam se opondo ao plano de Deus. Então eles saíram do exílio da Babilônia e eles chegaram agora em Jerusalém, que está destruída, o arado foi passado, a cidade está acabada. E aí o Salmo 126 que nós vimos, aquele que lança semente enquanto está chorando, né? Ou seja, eles estão reconstruindo Jerusalém com lágrimas, vai colher com cantos de alegria. Eles voltaram então para Jerusalém, ela está destruída, e eles estão enfrentando o que lá? Zombaria, humilhação, perseguição, os inimigos estão lá ainda presentes. Você já passou por isso?
Você passa por uma provação dificílima. Aí na hora que você precisa receber ajuda, você liga para alguém, você manda mensagem para alguém e a pessoa não é compassiva contigo. Ela joga mais sofrimento ainda naquilo que você já está passando. Já aconteceu isso para você? Com você? A gente se frustra porque o sofrimento vem da onde a gente menos espera. Aí às vezes assim, ó. Aí você fala, tá vendo, Anéis? Você foi abrir a boca, em vez de ter ficado calado, ter sofrido pouco, né? Quieto, melhor dizendo. Foi procurar alguém para pedir oração aí, ó. Aí a outra pessoa ainda piora a situação. Você já passou por isso? Aí a gente vai criando aquela síndrome, né, do cachorrinho ferido e vai entrando na nossa casinha e a gente fala assim, a partir de agora eu não quero mais me relacionar com as pessoas. Porque toda vez que eu abro o coração e o coração está sangrando, ao invés de oferecerem consolo, elas jogam sal, limão. A gente fala, ó, a faca tá cravada no meu coração aqui, as pessoas giram, ah, nossa, é verdade, olha só, nossa, tá sangrando bastante, hein? Sofrimento em cima de sofrimento. E aí o Salmo aqui, eles voltam então para Jerusalém e as pessoas continuam zombando. E aí eles estão falando então que eles sejam envergonhados. Perceba que aqui não é uma retaliação pessoal, não é um motoqueiro que passou... É talvez um motoqueiro que você falou assim, eu quero falar de Jesus para você. Ah, vá, né, para tal lugar com teu Jesus. Oh, uau! Ele não está me rejeitando, ele está rejeitando quem? A Jesus. Então que ele seja envergonhado. Deus puna ele. Porque não é eu que estou em jogo, é o meu Senhor. Então se Sião fosse apenas uma capital normal, aqui seria arrogância do salmista. Mas aqui Sião é a cidade escolhida por Deus, é a mãe do mundo, de acordo com alguns salmos. Então que eles sejam envergonhados, que eles tenham uma vida breve, olha o versículo 6, que eles sejam como o capim no terraço, que seca antes de crescer. As casas, antigamente, os telhados das casas eram planos, uma mistura de barro, de argamassa, madeira, palha. Então, às vezes, os passarinhos traziam algumas sementes que caíam naquele telhado lá, e geralmente aquela semente germinava. Só que não havia estrutura, e devido ao sol escaldante, eles cresciam, mas logo morriam. Então não havia espaço, nutrientes, eles estavam expostos ao sol, eles morriam rapidamente. E aí o salmista está falando que a vida dessa galera aí, Senhor, seja breve também. Seja sem crescimento saudável, seja sem propósito, sem utilidade. Olha o versículo 7. Que não encha as mãos dos ceifeiros, nem os braços daquele que faz os fardos. O que ele está dizendo nesse versículo? Que a vida deles seja infértil. Que eles não tenham uma vida de produtividade. Que eles sejam infrutíferos, que eles venham a trabalhar e não venham encher as mãos. Como um balão. Um balão, ele fica grande, né? Mas um balão é cheio de nada. Que a vida deles sejam assim, infrutífera. E que eles não sejam abençoados. O versículo 8 diz, e que ninguém que passa diga, seja sobre vocês a bênção do Senhor, que nós os abençoamos em nome do Senhor. O que ele está dizendo aqui é que eles não sejam, pode passar, Léo, por favor, que eles não sejam abençoados. Os que odeiam o reino de Deus não recebam a bênção de Deus. Perceba então que eles não retribuíram, isso aqui é muito... Pode voltar. Perceba que eles não retribuíram mal com o mal. Mas o que o salmista fez? Ele orou ao Senhor. Essa é a lição. Então eu não sei o que você tem passado, eu não sei o seu sofrimento, mas a lição que o versículo 5 a 8 quer nos passar é, seja sincero com Deus. Fale para Deus o que você está sentindo. Abra o seu coração. Ore por justiça. Fale, Deus, foi errado isso aqui que fizeram na minha vida. A pessoa errou. Ela deve ser punida por isso. Abra seu coração perante Deus, mas não retribua mal por mal. Entregue ao Senhor a sua vida. Confie nele. Deus sabe, Deus é justo. Ele sabe quem errou. Ele sabe as inquietações do coração de cada um. Ele sabe a intenção, o julgamento, os pensamentos, as emoções. Deus sabe, Deus viu o que foi cochichado, o que foi planejado, o que foi anotado. Deus sabe, Deus viu.
Ele sabe quem quebrou o pacto, ele sabe quem quebrou o contrato, ele sabe quem quebrou a aliança, ele sabe quem está difamando, ele sabe quem está usando a internet para falar mal, ele sabe. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando maus e bons. Não faça justiça por você mesmo. Abra seu coração perante Deus. Fale: Deus, eu estou buscando fazer o certo, mas as pessoas não estão aliviando a pressão. Elas estão jogando mais pressão. Deus sabe. Confia nele. Então essa é a vontade do Senhor. Mas qual que é o problema, irmãos? Qual é o problema? O problema é o nosso coração. O nosso coração também é opressor, não é verdade? A gente tem umas ideiazinhas legais, não tem? Se nos desse um maçarico, um alicate, um serrote, a gente tem umas ideias bacanas para fazer. A gente tem algumas intenções ruins no coração também. Uma vez conversando com alguém que era oprimido e passava por várias dificuldades, ele me falou uma verdade que me marcou. Ele falou: Nés, deixa eu falar uma coisa. Todo mundo que oprime é oprimido por alguém. Eu sou meio que o último elo da corrente aqui. Mas essas pessoas, e a pessoa consciente, irmãos, a pessoa consciente, ela falou: todo mundo que está me oprimindo aqui, ó, por mais que seja grande na sociedade, tem alguém que está oprimindo ela. E por mais que as outras pessoas sejam grandes, tem alguém que está oprimindo ela. E eu falei: nossa, é verdade. Todo mundo que oprime é oprimido também. O nosso coração é opressor. Nós achamos que nós não merecemos sofrer, não é verdade? O que eu fiz? Sou uma pessoa tão boa. Faço bem para todo mundo. Nós não conseguimos entender que Deus é justo quando Ele permite passarmos para o sofrimento. Como que Deus pode ser justo? Se eu estou passando por isso, se eu estou indo na igreja, estou tendo um ministério, entrego o meu dízimo, entrego mais, né, do que deveria, seja o que for, a gente acha que Deus não é justo quando Ele permite que a gente passe por sofrimento. Deus está sendo injusto comigo. Nós desejamos o rigor da lei para os ímpios. Nós desejamos que eles sejam punidos. Mas não porque eles ofenderam a Deus. É porque eles nos ofenderam. Aí a gente quer que eles sejam punidos. Então o problema é o nosso coração. Queridos irmãos, nós vimos nesse salmo aqui que Israel sofreu. E nós sofremos. Mas nós não podemos esquecer também que quem sofreu? Jesus. Ele sofreu. E Isaías, capítulo 50, versículo 6, ofereci as costas àqueles que me batiam, e o rosto àqueles que me arrancavam a barba. Não escondi a face da zombaria e dos cuspes. Nós fugimos do sofrimento. E Jesus foi até o sofrimento. Se Israel passar um arado nas costas de Israel lutou para que isso não acontecesse. Jesus foi o contrário. Ele ofereceu as costas. Pelas feridas de Jesus nós somos sarados. Olha o Salmo, olha Isaías 53. Quem creu? Quem se importou? A gente vai ler aqui esses versículos, os Salmos, Isaías 53. E pense, quem creu? Quem se importou? Quem creu na nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como raiz de uma terra seca. Ele não tinha nenhuma beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, atingido por Deus e afligido. Ele, porém, foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas,
Nos desviamos cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a boca. Como um cordeiro, foi levado para o matadouro. Como uma ovelha fica muda diante dos seus tosquiadores, não abriu a boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem em sua geração se importou? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios, e com os ricos na sua morte, embora não tivesse cometido violência, nem houvesse engano algum na sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua descendência e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará na sua mão. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, pois derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, porque ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Esse é o nosso Jesus, que também sofreu, se entregou, foi afligido. Isaías diz que ele foi esmagado. E ele fez isso por amor a nós. E a pergunta é: quem creu? Quem se importou? Talvez a gente corre um grande perigo de olhar muito para o nosso sofrimento e esquecermos o sofrimento de Jesus. O livro de 1 Pedro, ele fala: pensem bem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores, para que vocês não se cansem nem desanimem. Você já ficou cansado? Já ficou desanimado? Qual que é o antídoto? Pensem bem, Pedro fala. Pensem bem em quem? Em Jesus. A gente se cansa porque a gente pensa muito no nosso sofrimento. A gente desanima porque a gente pensa muito no nosso sofrimento. Mas quando a gente olha para Isaías 53 e precisamos responder: quem creu? Você crê? Você crê? Senhor, eu creio. Quem se importa? Senhor, eu me importo. Me ajuda só, Senhor. Me ajuda, porque eu me importo. Eu penso em Jesus, eu quero viver para Jesus, eu quero amar Jesus. Então, queridos, para nós refletirmos e transformar a nossa vida, algumas lições aqui para nós. Em primeiro lugar, não se surpreenda com o fogo que surge para os provar. 1 Pedro diz isso: não se surpreenda, pare de se surpreender. O sofrimento faz parte da realidade humana. Nós sofremos, enquanto estivermos nesse mundo aqui, nós vamos sofrer. Então não se surpreenda. Em segundo lugar, não se surpreenda em ser perseguido por fazer a vontade de Deus. Isso aqui nos causa surpresa. Mas Deus, eu estou buscando fazer a sua vontade. Eu estou buscando ser um bom pai, uma boa mãe, uma boa esposa, um bom marido, um bom funcionário, um bom empresário, um bom avô, uma boa avó, um bom sofredor. Eu estou buscando fazer o que o Senhor quer. E os problemas só aumentam? Sim. E eles só vão aumentar? Sim. Mas em Jesus nós vamos ter paz? Sim. Porque no mundo nós teremos o quê? Aflições. Então nós precisamos correr para Jesus. Não se surpreenda em ser perseguido por fazer a vontade de Deus. Aconteceu com os profetas, aconteceu com Israel, aconteceu com Jesus, e vai acontecer comigo, e vai acontecer com você. Em terceiro lugar, não minimize a dor. Não minimize a dor. Ela é real. Ela muitas vezes é profunda e muitas vezes é duradoura. Então pare de querer ser brasileiro nesse aspecto. Quando alguém chega pra gente e pergunta: tá tudo bem? O que a gente fala? Tá tudo bem. Essa semana aconselhando alguém com um problemão dificílimo, né? Eu falei: como é que a gente costuma responder aos problemas da vida? A pessoa fala: tá tudo ótimo.
Tá tudo bem. Aí eu falei, digamos que você tá servindo, tá trabalhando e acontece isso no teu coração, você tá no teu pior momento, você tá nota 0 e se alguém chegar lá na hora e perguntar, ei fulano, como é que você tá? Eu falei, como é que você vai responder? Ele falou, tá tudo bem. Nós precisamos parar de mentir e nós precisamos ser autênticos e falar, não tá nada bem. Você pode orar por mim? O que tá pegando? Olha, eu não vou ter tempo para falar agora. Mas quem sabe um dia a gente toma um café e eu abro meu coração para você. Mas eu só quero te pedir, quando você lembrar de mim, ora por mim. Eu preciso da sabedoria do alto, porque as coisas não estão bem. O casamento não tá bem, a família não tá bem, o emprego não tá bem, a igreja não tá bem, a sociedade não tá bem, meu coração não tá bem, a saúde não tá bem, ora por mim. Ore por mim. Então, não minimize a sua dor, ela é real e pode ser profunda e duradoura. Em quarto lugar, espere pela intervenção do Senhor. É Ele que corta as cordas. É Ele que quebra as algemas. É Ele que traz libertação aos oprimidos. Jamais perca essa esperança. É o Senhor que corta as cordas. O arado sendo passado. E de repente você vai ver, uau, acabou? Acabou. O Senhor cortou as cordas. Em quinto lugar, entrega ao Senhor o direito de retribuição. Muitas vezes nós queremos exercer, pode passar, Léo, nós queremos exercer esse direito, né? Falar, Deus, deixa comigo aqui, eu resolvo. Lembra daquele meu colega no seminário? Que ele falou assim, ó, a vingança é do Senhor, hein? Mas Ele vai me usar como instrumento, se prepara. Eu contei isso na igreja que eu pastoreava, um irmão pegou, acho que ele estava cochilando, acordou na hora lá, só ouviu isso. Aí um dia chegou para aconselhamento lá, né? Ele falou, é que nem você falou na mensagem. A vingança é do Senhor, mas Ele vai me usar como instrumento. Ah, vai, eu vou acabar com outra pessoa. Falei, não, irmão, pera, calma, você entendeu tudo errado. Tudo errado. Entrega ao Senhor o direito de retribuição. Esses dias eu vi um videozinho tão engraçado na internet. O cara falando lá assim, ó, pro funcionário, aqui é para você limpar bem direitinho, né? E tava tudo ensaboado lá o carro, né? Aqui é para você limpar bem direitinho. Você entendeu? Aí a câmera vira, né? Aí tá uma mãozona aqui de sabão no rosto do funcionário. Ele entendi. Quando alguém te meter a mão no lado da cara, você tem que olhar para quem, irmãos? Para quem que você tem que olhar? Para Jesus. E aí Jesus fala o quê? Ofereço outro. Porque se você ficar olhando para a pessoa e para o seu próprio coração, você vai falar assim, pode bater aqui de novo. Mas bate para derrubar, hein? Bate para derrubar. Para você ter chance de fugir. Porque se você não derrubar, depois é eu que vou dar. Que Jesus mandou só dar 2. Então bate, aproveita. Sabe aquelas brincadeiras de... Brincadeira não, né? Nem sei se é uma competição, né? De dar tapa lá no rosto um do outro. Se a gente olhar pro oponente, irmãos, a gente vai querer dar também. Então entrega ao Senhor, tá bom? O direito de retribuição. Se o teu inimigo tiver fome, dê de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. E em último lugar, a última lição, pode passar. Abra seu coração ao Senhor. Seja sincero ao Senhor, igual esse Salmo 129 aqui, ó. Versículos 5 a 8. Sinceridade. Seja sincero ao Senhor. Não acho que você vai enganar Deus, não, tá? Ó soberano altíssimo, santo dos santos, pai de Abraão, Isaque e de Jacó, como o Senhor é bom, maravilhoso, eu quero amar os meus inimigos, quero ser bondosos com eles. Deus sabe. Então não esconda. Fala, Deus, a minha vontade, Senhor, é que eles sejam envergonhados, que a vida deles seja breve, que eles sejam infrutíferos, que eles não sejam abençoados pelo Senhor. Mas, Senhor, não seja como eu quero, tá bom? Seja como Tu queres. Me ajude a ser como Jesus. Esse salmo nos ensina que o povo de Deus pode ser arado, mas ele não vai ser aniquilado. Pode ser ferido, mas jamais será abandonado. Vamos orar?
Pai, como a sua palavra é incrível, como o Senhor fala conosco, Pai. Como é maravilhoso te ouvir, como é maravilhoso compreender a sua vontade para as nossas vidas. Nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude, Pai, nos ajude a praticarmos o que nós aprendemos hoje. Se tem uma lição em 2026 que vai ser difícil para nós, não há dúvida que o Salmo 129 vai estar nessa lista aí, Senhor. Talvez uma das primeiras lições, como vai ser difícil. Senhor, então nos ajude para que quando as nossas costas estiverem sendo aradas, nós possamos confiar, depender, esperar no Senhor, aguardar pelo momento que o Senhor vai cortar as cordas. Eu quero clamar ao Senhor aqui pela vida de alguns irmãos e amigos. O Senhor sabe cada nome que eu tenho pensado aqui, o nome que os irmãos estão pensando agora. Ó Pai, corte a corda desses irmãos, Pai. Corte a corda do arado que está sobre a vida desses irmãos, em nome de Jesus, Senhor. Eles estão sofrendo, estão buscando te glorificar, nós temos acompanhado eles e nós queremos que eles glorifiquem ao Senhor. Até o momento certo, o sofrimento é limitado, o sofrimento não é o fim da história. O sofrimento, ó Pai, o máximo que pode nos fazer é tirar lágrimas, tirar sangue, talvez tirar o couro, mas não pode tirar a nossa fé. Porque a nossa fé, a nossa esperança, o nosso amor está em Cristo Jesus. Aquele que começou a boa obra vai completar a obra. O Senhor começou a boa obra na nossa vida, o Senhor vai completar. Então ajuda-nos, ó Pai, para que mesmo que nós venhamos a passar durante 40 anos no deserto, talvez 70 anos no exílio, voltar do exílio e ter muito trabalho para ser feito, que nós jamais venhamos a perder a fé e a nossa confiança no Senhor. Senhor, nos ajude nessa noite a sair daqui dispostos e compromissados a amar Jesus ainda mais e ajudar uns aos outros a sermos transformados por Cristo Jesus. Obrigado, Senhor. É no nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que ofereceu as costas àqueles que o batiam, que pelas suas feridas nós fomos sarados. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Vamos louvar ao nosso Deus.